Shalom, shalom, boa tarde, Shavuot Tov, uma semana abençoada por Hashem, a ti, família, e as comunidades Bnei Noach. Estamos iniciando uma nova semana, hoje é o primeiro dia da nova semana, estamos no primeiro dia do Shabat, não esquecendo que não podemos perder, a conexão com o Shabat. Então, hoje nós estamos no nosso primeiro dia do Shabat e, portanto, estamos aí na nossa primeira Aliyá, que significa que hoje nós vamos iniciar uma nova porção do nosso estudo de Torá. Hoje nós vamos iniciar então a porção que é chamada de Vayeshev. Vayeshev é a nossa porção, do novo ciclo dos estudos de Torá. Ontem nós encerramos a Parashá Vaishlach, e então, até ontem, nós estudamos 1085 versículos, Então, hoje nós iniciamos a nova Parashá, E nós teremos durante a semana 112 versículos para ler, ouvir e estudar, Lembrando que nós estamos na nossa nona Parashá do primeiro livro dos 5 livros da Torá. Então, nesse novo ciclo do ano 5782, estamos no primeiro livro da Torá, Bereshit, Gênesis, Bereshit, tradução literal, no princípio. E nós estamos na nossa nona Parashá, iniciando hoje, Vayeshev, E dentro desse escopo nós temos aí 112 versículos para podermos estudar. Vayeshev significa e ele habitou. Nós teremos aí então, a respeito de Yaakov, que habitou em Canaã, a terra prometida. E vamos ter aí bastante coisas também para podermos recordar, reaprender e coisas novas para podermos também aprender e crescermos no conhecimento e no entendimento da nossa Torá, ok? Hoje nós estamos no dia 21 do mês de novembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico nós estamos hoje no dia 17 do mês de Kislev, do ano 5782, Hoje nós estamos até o pôr do sol no dia 17, certo? Do calendário judaico. Ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no dia 18 de Kislev. E ao pôr do sol de amanhã, nós estaremos aí com o nosso dia 19 do mês de Kislev. O dia 19 do mês de Kislev, nós estaremos falando com mais detalhes amanhã e terça-feira, sobre o Rosh Hashanah da Hassidut, dentro do mundo judaico Rabat, nós temos aí o chamado o Ano Novo, da Hassidut, dos ensinamentos do Rabat, que marca a data realmente da libertação do nosso Rebbe, das cadeias, das cadeias comunistas, da prisão comunista, onde ele ficou quase 53 dias prisioneiro ali, e então o nosso Rabi, Yosef Yitzhak, que é o autor do livro, da coleção, do Tânia. Então ele ficou quase 53 dias completos, 52 dias e meio mais ou menos, para 53 dias em prisões. Qual foi a condenação do Rabi Yosef Yitzhak? Condenação por falar a verdade. Te lembra alguma coisa dos dias atuais? Qual foi o crime que ele cometeu? Fazer com que as pessoas não percam a consciência divina,
Te lembra alguma coisa dos dias atuais? Valorizar a família, consciência de família. Te lembra de alguma coisa dos tempos atuais? Errado falar a verdade, errado ter consciência divina, errado ter consciência de família, e isso é crime. Tanto naqueles dias atrás das cortinas de ferro comunistas, e hoje alguma coisa está acontecendo semelhante àquele tempo? Por isso, nós não podemos, em hipótese nenhuma, apoiarmos, seja qual for, partidos de esquerdas que defendem socialismo, comunismo. Se você tem consciência divina e consciência de família, você não pode defender nenhuma dessas ideologias, ONGs, partidos, político A, B ou C, ou cidadão A, B ou C. Você pensa que o sistema é Maria Mole? Negativo. O sistema é bruto, estúpido, covarde, traiçoeiro e cruel. Então, os nossos sábios não passaram tempos fáceis, não, por defender verdade, consciência divina, consciência de família, ok? Então, se as pessoas não lutam pelas suas liberdades individuais, pelas suas liberdades civis, né? Depois não adianta reclamar, ok? Aí, abraço que vem pela frente e bom almoço junto ao lixo, enquanto houver lixo. Depois a coisa fica mais perigosa ainda. Então, né, nós estaremos falando um pouco mais sobre o nosso rabino Yosef Yitzhak, né, que é o autor do Tânia, bem como também quase 53 dias completos atrás das prisões comunistas, por falar a verdade, defender a consciência divina e consciência de família. Crimes cruéis ele praticou. Então, vamos nessa jornada, né? Então, nós estamos aí para realmente cada dia mais exaltar o nosso Deus e a sua palavra, a sua verdade, Emet, né? Então, não vamos deixar realmente que nos tirem a consciência divina, a consciência de família, e não vamos permitir que venhamos deixar de acreditar na verdade como verdade, ok? Baruch Hashem, estamos aí com o Jandir Dias, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Baruch Hashem, a Yaritza Verônica, do Chile. Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal. A Luciana Rodrigues, de Marília, nossa região aqui. A Maria Luísa Freitas, Palmas, Tocantins. A Maria Lúcia Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Baruch Hashem, né? Quem mais estamos por aí? Luiz Ribeiro, né? Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem, né? Também nosso shalom para o Nivaldo Santos, lá de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. O Antônio Sérgio Carrilho Castro, lá de Palmas, Tocantins, lá, junto com a Maria Luísa. William Jesuíno Batista, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A Carla Costa, de Barra Velha, Santa Catarina. O casal Cássio e Berenice Altafini, também lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lá onde tem a Raquel Alves da Silva, a irmã da Berenice. O Carlos Ramos, no Mato Grosso. A Edenir Souza da Silva, de Cuiabá.
a Elizabeth Lobo, né, da cidade do Porto, também lá de Portugal, a Marli Stael Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo, a Cida Lopes, né, da Grande São Paulo, a Rosalina Julieta Abarca Rodrigues, da cidade de Taluca de Lerdo, México, né? A Nadir Pereira, lá de Natal, Rio Grande do Norte, né? O casal, né, Fátima e Oswaldo Sato, lá do Japão, o Fábio Jorge Chaga de Bossan, de Macaé, Rio de Janeiro, o Rodrigo Anguste, de Laguna, Santa Catarina, da Liliana Elmano, Frutal, Minas Gerais, né? O Ildefonso Ignashevski, filho, de Curitiba, Paraná, o Israel Arcanjo, de Poções, Bahia, o José Roberto Bonafé e família, aqui de Jaú, a nossa região, o Cícero Lopes, lá de Bebedouro, o Lorival André de Teutônio Vilela, e Clemente Espinvera, né, Haron Israel, da Nova Jersey, né, estado americano, cidade americana, Nova Jersey, né? Então, o nosso Shalom e um Shavuot, uma semana abençoada a cada um de vós, famílias e comunidades, Baruch Hashem, ok? Então vamos para a nossa nona porção semanal, Vayeshev, e ele habitou. Então os nossos sábios comentam essa paraxá, nos relatando que a família de Yaakov agora está completa, todos os seus filhos, né, agora estão ali em Eretz Israel, Canaã. Então ali agora, né, Yaakov, ele está de fato, né, já na terra prometida, com toda a família, suas riquezas, etc. e tal. Então agora ele se consolida na liderança, né, das 12 tribos de Israel, do povo israelita, e dessa forma, então, com as suas vitórias, né, tanto no campo físico, material e espiritual, contra Lavã, Esav e Shechem, né? Shechem, só lembrando aquele caso da Diná, e então vencendo, né, esses três grandes adversários, que tornou-se público e notório. Então, de fato, Yaakov, ele se estabelece de forma sólida na sua reputação, né, recebendo o devido respeito, né, tanto no campo físico como no campo espiritual, diante das suas vitórias. E dessa forma, então, a sua liderança se consolida, né? Então, Vayeshev, que significa ele habitou, evoca então uma imagem de serenidade pastoril, né? Mais tranquilidade. Aparentemente parece que haveria mais tranquilidade para Yaakov depois de tantos tempos conturbados, né? Então, apesar de todos esses sofrimentos que ele passou, então Yaakov, ele agradece a Deus por estar de volta em Canaã, a terra prometida, Eretz Israel, e agora ele, né, pede mais tranquilidade para Deus, né? Então Yaakov, ele faz a sua prece a Deus depois de 20 anos conturbados que ele passou. Então agora ele pede mais tranquilidade. Qual é a finalidade de Yaakov de pedir tranquilidade agora que ele está em Eretz Israel, em Canaã? Então o objetivo de Yaakov para pedir tranquilidade não é para fazer uma turnê turística de iate, não é fazer uma turnê pela Europa, não é uma turnê pelas regiões praianas do Brasil, né, que são lindas e maravilhosas, ok? Não, Yaakov, ele pede essa tranquilidade porque ele tem a consciência de que a sua tarefa suprema é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Então Yaakov, quando ele pede para Deus mais tranquilidade, mais paz, né?
é exatamente para poder cumprir com mais tranquilidade, com mais dedicação, mais focado, exatamente nessa tarefa, né? Então, de acordo com esse argumento de Iácov, né, como que nós podemos, então, nesse exemplo, como nós podemos pedir para Deus tranquilidade, prosperidade? É para gastar nos nossos deleites, nas nossas paixões, ou para focarmos na nossa tarefa suprema? Então, depende como nós realmente fazemos preces ao Eterno, mas aquilo que vai pelo nosso coração e pela nossa mente, que não escapa, né, do visor de Deus, que Ele vê, sabe tudo. Então nós precisamos ser sinceros, né? Eu quero, né, como nós falamos anteriormente aí, como nos fala, né, os nossos sábios pela Kabbalah, né, mudar a expressão de eu preciso para eu desejo, né? Porque vem mais do fundo, né? Então, qual é a nossa prece? Qual é o desejo da nossa prece quando nós pedimos a Deus mais tranquilidade e prosperidade? Então, nós precisamos ser sinceros com Deus. Então, Iácov, ele faz o seu pedido, né? E, de fato, Deus atende o pedido de Iácov e dá para ele tranquilidade, paz, shalom, mas apenas por 9 anos. Segundo os nossos sábios falam que Deus permitiu com que Iácov desfrutasse de um certo shalom, tranquilidade, paz, apenas por 9 anos, e depois as coisas se complicam um pouco, né? Então nós temos aí, depois de 9 anos, né, que as coisas começam a perder a paz, o shalom, né? Começa a ficar um tempo mais conturbado. Então, primeiramente, nós temos aí, vamos ver isso, né? Iosef é vendido como escravo pelos irmãos. Depois, Yehudá separa-se deles para estabelecer uma aliança fora da família. O próprio Iácov ficou inconsolável com a perda de Iosef. E o restante da Parashá parece não refletir absolutamente a tranquilidade sugerida, né, pelo nome da Parashá, Vayeshev, e ele habitou, né? Então, a fim de nós compreendermos estas contradições, nós precisamos lembrar que Iácov sabia que para concretizar a sua missão de tornar o mundo o lar de Deus, a moradia de Deus, ele teria de superar o poder metafísico de Esav. Ele tinha que vencer realmente o poder de Esav, tanto no campo espiritual como no campo físico. Por isso que nós temos lá atrás exatamente a luta de Iácov com o anjo de Esav, lá no rio Jaboque, certo? Então aquela luta ali junto ao rio de Jaboque entre Iácov e o anjo de Esav era exatamente a luta que estava sendo travada no campo espiritual, no mundo espiritual, entre Esav e Iácov. Então, por isso aqui os nossos comentaristas falam exatamente dessa questão, né? Apesar da sua aparente tranquilidade por 9 anos, a partir dessa paraxá que nós vamos ver aqui, né? Já começam os conflitos e os atritos, né? E dentro desse escopo aí, Iácov, ele sabia, ele tinha consciência que ele precisava vencer o poder metafísico de Esav, que é tanto no campo espiritual como no campo físico, né? Então aquilo que está acontecendo no campo físico, Iácov tinha consciência de que era algo sendo travado no mundo espiritual. Por isso os nossos sábios falam constantemente que o mundo físico, o mundo material, esse mundo secular, mundano que nós habitamos, ele é um reflexo daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Por isso, a nossa missão suprema aqui, que é transformar este mundo para ser o lar de Deus, é trazer luz. É trazer luz, certo? E para trazer mais luz é estarmos envolvidos com o estudo da Torá. Primeira coisa, as nossas 5 bases.
Techuvá. Retorno a Deus para o real, genuíno e verdadeiro arrependimento. Techuvá. Não adianta você estudar Torá se não tiver Techuvá. Não adianta nada você estudar as 7 leis universais se não tiver Techuvá. Não adianta nada você se dedicar às preces se não tiver Techuvá. Não adianta nada você praticar Tzedaká se você não tiver Techuvá. Então a Techuvá, o retorno a Deus para o real, verdadeiro e genuíno arrependimento, é o ponto-chave. Porque aí a hora que você vai, Techuvá, você vai para Tefilá, prece, ou Tefilote, as preces. Então você vai com o coração por inteiro. Você vai com a sua alma por inteira. Você vai com toda a sua mente divina por inteira. Então você não vai que nem um frango estrangulado na presença de Deus. Você já viu um frango estrangulado? Quando estrangula o frango, joga ele lá na terra. Fica pulando que nem pipoca. Então você não vai como um frango estrangulado. Você vai com inteireza de Techuvá. Você vai com inteireza para Tefilá, para a sua prece, com a sua mente divina, com a sua consciência de família, com inteireza de coração, contrito, arrependido, na presença divina. Aí você vai para a terceira base, que é estudo da Torá. A quarta, estudo das 7 leis universais. A quinta, a Techuvá, que são os atos de bondade, de misericórdia, de caridade, que são atos de justiça. Então você vai por inteiro. Você não vai em pedaços, em frangalhos, né? Você não vai que nem um açougueiro, né? Cortando tudo, qualquer coisa, né? Então é isso que é necessário fazer. Por isso, realmente para nós, né, essa consciência de Yaakov é uma realidade que nós precisamos refletir constantemente. Nós não podemos realmente fugir à nossa realidade. Então nós temos 5 bases. Não adianta você ficar que nem macaquinho pulando de galho em galho, né? Ah, eu não vou fazer a primeira, mas vou fazer a segunda. Eu deixo de fazer Techuvá, mas eu vou estudar a Torá. Ou eu deixo de fazer Techuvá e estudar a Torá, vou para 7 leis universais, melhor dizendo, ok? Eu não vou fazer nenhuma dos 3, eu vou para 7 leis universais. Eu sou Benenô, então eu vou estudar 7 leis universais, tal, né? Nada melhor do que na beira da praia estudar aí 7 leis universais, ficar, né, no bem bom, sombra e água fresca. Ou então, vou fazer só atos de bondade, atos de caridade aí, os outros 4 deixa para lá, né? Uma mesa com um pé só não se sustenta. E os nossos sábios falam que uma mesa com 3 pés também não se sustenta. Então essa é uma realidade, ok? Então nós precisamos ter essa conexão aí, ok? Então apesar dessas contradições que nós vamos encontrar aqui, nós temos aí a visão dos irmãos de Yosef, né? Que nós vamos ver aí, ele tem os 2 sonhos, ele relata os 2 sonhos para os seus irmãos, para o seu pai, e os irmãos de Yosef olham para ele e fica desconfiado, fala, mas peraí, esse rapaz está muito abusado, né? Ele é mais novo do que nós, né? E está aí abusado, né? Quer mandar na casa, né? Que negócio é esse? Nós ainda temos o Yaakov Avino, né? Então, que história é essa? Ele está muito abusado. E aí começaram a ver e a analisar como arrogância, né, da parte de Yosef. Então os irmãos tiveram o pensamento, né, de que Yosef ele seria mais um Esav, mais um Esaú na história da vida de Yaakov. Então eles ficam muito, muito preocupados e eles acham que Yosef é um outro enganador como Esaú. E ele está enganando Yaakov Avino, nosso pai Yaakov. Né? Então, dessa forma aí, eles interpretaram a ação de Yosef como algo de vaidade, arrogância, petulância. E aí, então, eles ficam com os 2 pés atrás com Yosef. Porém,
né? E Yaakov não. Ele teve a visão de que, de fato, Yosef seria o seu substituto na liderança de todo o povo, né? Mas precisava vencer algumas etapas aí que Yosef não estava preparado para ser realmente, naqueles momentos, naqueles dias, para assumir a liderança de fato, né? Então nós vamos ver com mais detalhes no decorrer da Parashá durante a semana, ok? Então, de acordo com isso, então Yaakov ele vê que realmente Yosef ele tinha todas as condições espirituais de ser o antídoto do veneno de Esav, né? Porém, Yosef ainda não estava devidamente preparado, né? Não estava devidamente maduro para assumir a tal posição. Então, de acordo com isso daí, pela sua inaptidão, então Deus teve que realmente arranjar os acontecimentos para que ele, né, pudesse realmente ser devidamente preparado para poder ter um amadurecimento adequado para assumir o papel de liderança. E então Deus providencia de uma forma para que Yosef ele venha fazer a sua grande odisseia pelo Egito, no Egito, né? Dentro do Egito, né? E aí nós vamos também conhecer esses detalhes todos aí, né? Então, uma coisa que nós vamos observar aqui a partir desta Parashá, né? Nós estamos no capítulo 37 de Bereshit, de Gênesis, né? E a nossa Parashá desta semana, ela vai do capítulo 37 até, vamos ver com mais detalhes aqui. Então, capítulo 37, a partir do verso 1 até o capítulo 40, o verso 23, onde teremos aí pela frente 112 versículos para estudarmos nesta semana aqui, ok? A Inês Martins, aqui de Pirajuí, shalom, shalom, Inês. O Cristiano Salviano e família, lá de Belém, do Pará, shalom, shalom, uma ótima semana aos amados. Então, uma das coisas que nós vamos observar aqui a partir desta Parashá é que Yaakov ele passa a ser mais identificado como Israel e não como Yaakov, né? Então, ele tem os dois nomes, né? Israel foi dado por Deus o segundo nome. E nós vamos ver aqui mais a menção, né, de Yaakov como Israel. Então, o que os nossos comentaristas trazem para nós aqui a partir desse momento? A partir desse momento em que Yaakov passa a habitar Canaã, Eretz Israel, então aqui ele sai do exílio. Então até ele entrar no seu retorno para Eretz Israel, ele está no exílio, ele está na diáspora. Então Yaakov, guardando todas as dimensões espirituais, ele enquanto estava na diáspora, no exílio, ele era Yaakov, aquele que tinha que se curvar diante dos seus senhores, por exemplo, Lavã, ok? Até ele chegar, teve que se curvar diante de Esav. Então, enquanto está no exílio, é isso que significa. Por isso que o povo judeu no exílio vive a semelhança que Yaakov vivia. Tem os senhores das nações, os governantes das nações, as autoridades das nações, e de uma certa proporção, né, o nosso amado irmão primogênito de Deus, nosso irmão mais velho, de uma certa forma tem que se encurvar diante desses senhores, porque estão fora de Eretz Israel, estão no exílio, na diáspora, ok? Quando Yaakov retorna para Canaã, Eretz Israel, certo? Então ele começa a ser mais identificado como Israel. Não como Yaakov, é aquele que tem que se curvar
diante dos seus senhores. Mas agora Israel, aquele que lutou contra os seus inimigos e prevaleceu. Então, por isso que a sua fama veio com ele, todos conheceram e então foi reconhecido realmente a sua liderança firmada e confirmada. Então, dessa mesma forma, é uma visão profética para o filho primogênito de Deus, o povo israelita, que está na diáspora, fora de Eretz Israel. Quando eles retornarem completamente para Eretz Israel, já não haverá mais espaço para os gentios ou para os não-judeus em Eretz Israel. Eles vão cair fora. Vai ser automático. Os judeus retornam e os não-judeus caem fora. Certo? E aí começa a se estabelecer realmente, né, o reinado de Mashiach. Porque quando o povo judeu ele começar a retornar em massa para Eretz Israel, é porque o Mashiach já está lá. Já está lá, né? E já há muitos rabinos que dizem, Mashiach já está entre nós, ok? Então já temos essa questão aí. Então, à medida que vai aumentando o retorno do povo israelita para Eretz Israel, é um grande sinal. Quem está em conexão com a Torá, com as 5 bases que nós acabamos de falar, vai discernir os tempos, as estações, ok? E então, os judeus da diásporas, que têm que se curvar diante dos seus senhores, retornarão para Eretz Israel e só se curvarão diante do único Deus. Então é restabelecido o senhorio do povo israelita, ok? Então, assim Iacve age de uma forma profética para o futuro, e que esse futuro que está muito mais perto agora do que dos dias de Iacve, né, que é a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, que aconteça a qualquer momento, que seja a qualquer momento agora mesmo. Amém, amém. Certo? Então, essa é uma das coisas que nós vamos ver aqui sobre Iacve, né? Israel. Então, quando você ouve, lê Israel, que está se referindo a Iacve, e o identifica como Israel, está falando o Israel de Deus. Está falando como todo o povo e na liderança de Iacve. Não como Iacve fora da terra de Israel, mas Iacve dentro da terra de Israel. Por isso, Israel, o príncipe, aquele que lutou contra os seus inimigos e adversários e prevaleceu. Ok? Então vamos em frente na nossa leitura de hoje, que nós estamos no capítulo 37, nós vamos ler do verso 1 a 11, com os comentários de Rashi, né? E temos muita coisa pela frente aí. Vamos lá? Os sonhos, né? Os sonhos de Yosef. Tendo concluído a história então de Itzhak e Esav, a Torá agora reinicia a crônica de Iacve e a sua família. Como vimos, no ano 2208, Iacve assentou-se com segurança em Hebron, a região onde residira seu pai, que fica em Canaã. Porém, vendo a rápida expansão da família de Esav, ele se perguntou como seria possível a realização da promessa de Deus de que seus descendentes suplantariam os de seu irmão. Em resposta, Deus lhe garantiu, conforme ele mesmo já notara, que o poder espiritual manifesto em seu filho Yosef permitiria que seus descendentes superassem os de Esav. Iacve compreendia que Yosef tinha de ser a sua extensão espiritual, aquele que possuía as características espirituais necessárias para concluir a missão do seu pai. Iacve trabalhara para Lavã com a única finalidade de casar-se com Rachel e ter filhos com ela,
de modo que toda a sua essência estava focada nesse objetivo. Por outro lado, seus casamentos com Leia e as servas, bem como os filhos gerados nessas uniões, eram apenas meios para aquele fim. Portanto, Yaakov considerava Yosef, primogênito de Rachel, o seu sucessor e próximo líder da família. Ao mesmo tempo, Yaakov apreciava o valor das características espirituais de seus outros filhos e percebia que aquele que melhor as sintetizasse também teria papel de líder do povo judeu que nascia. Embora todos os irmãos fossem justos, Yaakov sentia que a atitude de Reuven, após o falecimento de Rachel e o seu comportamento, de tirar a sua cama da tenda de Bilá e levar para a tenda de Leia, foi uma afronta. E também as ações de Shimão e Levi em Shechem indicavam que eles não eram aptos para a liderança. Ou seja, os 3 primeiros filhos de Yaakov, realmente deixaram a duvidar se eles seriam ou não a liderança. Então ficou muito na dúvida pelas suas atitudes, Não foram atitudes maduras e nem espirituais, Foram mais atitudes no sangue quente, E aí vem o quarto filho. O quarto filho, na sequência, é Yehudá, Judá. Então, o filho seguinte desses 3, que é Yehudá, de maneira que Yaakov escolheu como líder dos irmãos, além de Yosef. Então, aí Yaakov escolheu Yosef e Yehudá. Em sinal de reconhecimento dessa posição, Yaakov fez Judá usar um manto adicional especial, Então, Yaakov, ele deu para Yehudá um manto especial adicional para que Yehudá pudesse usar, que viria a distinguir dos demais no sentido de liderança sobre os irmãos, com exceção de Yosef, ok? Então, outra evidência de que Yosef, José, era o principal herdeiro espiritual de Yaakov, era a impressionante semelhança física entre ele e o filho, entre o filho e o pai. Yaakov e Yosef eram muito semelhantes fisicamente. À medida que Yosef se desenvolvia, essa similitude espantosa refletia-se nos acontecimentos de sua vida. Então, vamos às semelhanças, Não podemos esquecer que coincidências não existem. Existe realmente um plano traçado aí, ok? Então, vejam bem as semelhanças entre Yaakov e Yosef. Vimos aí a questão física. Ambos nasceram circuncidados. Ambas as mães permaneceram estéreis por muito tempo. O parto de ambos foi difícil. Ambas as mães tiveram apenas 2 filhos. Os 2 eram odiados pelos seus irmãos. Os irmãos de ambos tramaram matá-los. Ambos eram pastores. Ambos tiveram confronto aberto com o poder do mal. Yaakov com o anjo da guarda de Esav. E Yosef com a sua própria má inclinação no incidente com a mulher de Potifera, que nós vamos ver lá na frente, a tentativa de sedução que a mulher de Potifar, ou Potifera, fez para com Yosef. Os 2 foram vítimas de roubo. Yaakov tendo de repor tudo que era roubado dos rebanhos de Lavã, e Yosef tendo sido roubado pelos irmãos, ambos foram abençoados com 10 bênçãos. Ambos emigraram da terra de Israel para a terra estrangeira. Lá se casaram e tiveram filhos. Os 2 foram escoltados por anjos. Ambos foram elevados a uma condição superior por meio de um sonho. Ambos trouxeram bênçãos à casa do sogro. Os 2 emigraram para o Egito.
Ambos mitigaram o efeito da fome. Ambos fizeram a família prometer que transferiria seus restos mortais para a terra de Israel. Os dois foram embalsamados e os restos mortais de ambos foram de fato levados à terra de Israel para serem sepultados lá. Ou seja, então todas estas semelhanças entre Jacob e Yosef mostram claramente as evidências de que Yosef era o substituto natural de Jacob em toda a liderança, né, da casa de Jacob, né? Então vejam bem aí nessas coisas todas, né, amados? Realmente, a gente sempre falou, né, com referência às pessoas fazendo as suas preces espontâneas, né? E tem muitas vezes pessoas que falam assim, como eu gostaria de ser como José, né? Como eu gostaria de ser como Jacó. E tem gente que faz prece pedindo a Deus, né, para... Deus, como eu gostaria de ser como José, né? Mas a primeira dor de barriga que dá na pessoa, o que ele faz? O pavor toma conta dele, o medo. Parece que o mundo vai desabar. Ele já acha que já está com tudo quanto é doença, que vai morrer e por aí afora vai, né? E por que pede para ser como José, né? Meu Deus do céu. E por aí afora vai, né? Tem uns que falam que quer ser como Moisés, que quer ser como Davi. Como gostaria de ser como o profeta Elias, né? Que foi levado em carruagem de fogo. Mas só que antes, né, ele teve até que fugir de Jezabel, né? E Acaz, né? Porque ele estava ameaçado de morte, né? Então, a gente muitas vezes fica pedindo o que não deve, não convém. Porque a configuração que Deus formou cada um de nós é diferente, né? É diferente. Quando Deus deu a liberdade para Salomão pedir o que quisesse, que Deus lhe daria. E o que foi que Salomão pediu? Eu quero ser como meu pai David? Não. Eu quero ser como Moisés? Não. Ele só pediu sabedoria para conduzir o povo. Então, amados, nós precisamos realmente, como falamos, os 5 alicerces. Sem a techuvá, o retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, a jornada, você fica que nem mula manca. Fica mancando. A sua jornada, ela é defeituosa. Você precisa aceitar a sua configuração como você é, né? Então o que nós vemos hoje, né, na história aí da humanidade no tempo presente, né? Quem é branco quer ser negro, quem é negro quer ser branco. Quem tem cabelo crespo quer cabelo liso, quem tem cabelo liso quer cabelo crespo, né? Então, quer dizer, as contradições aí são complicadas. As pessoas não aceitam a configuração, né? Então as pessoas precisam aceitar a configuração que Deus te deu. Isso faz parte da techuvá, né? Então ser um que reclama de tudo e de todos não é a sua configuração, é aquele que não aceita o que Deus lhe deu. Então aceite aquilo que Deus te deu. Você é assim, porque Deus te fez assim. Você só precisa melhorar o caráter, porque Deus não mexe no teu caráter, que está ligado ao livre-arbítrio. É você que decide. Deus, ele prepara, assim como ele vai fazer com Yosef, né? Ele prepara uma configuração para que o Yosef, ele adentre essa configuração no dia a dia, para que ele possa amadurecer o seu caráter.
para que ele tenha o devido amadurecimento para ser o que ele está destinado a ser. Mas se ele não cumprir isto, ele ficaria fora da jogada. É a mesma coisa de Esav. Esav era o primogênito, ele estava destinado àquilo que Jacó vem a ser. Mas só que ele não aproveitou as configurações que Deus lhe deu, né, situações, momentos, para ele poder amadurecer devidamente o seu caráter, para ele poder ser maduro, equilibrado e exercer a sua função como primogênito. Mas ele não aceitou, ele recusou, vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Depois, nós vemos aí mais para frente, ele vendeu a sua parte que cabia na gruta de Marpelá para ser sepultado. Ou seja, tudo aquilo que faz parte da boa configuração divina, Esav foi rejeitando. Então, ele teve que ser automaticamente substituído. E Jacó vem e ocupa essa posição. Então, nós, né, precisamos encarar essa realidade, essas lições, e podermos amadurecer devidamente o nosso caráter para que nós possamos cumprir aquilo que Deus tem determinado para cada um de nós. Lembrando que, para todos, indistintamente, a tarefa suprema é transformar esse mundo para ser o lar de Deus. E para que isso aconteça no nosso dia a dia, cada um tem uma configuração diferente para poder exercer realmente esse bom caráter no cumprimento dessa tarefa suprema. Então, por isso, vamos buscar cada vez mais, né, a garantia divina para as nossas vidas, para executarmos o propósito divino, ok? Então, dessa forma, né, encorajado pelas garantias que Deus estava dando a Jacó, né, de que graças a Yosef ele não precisava temer Esav, Jacó então pensou que poderia viver o resto dos seus anos pacificamente em sua pátria. Mas esse desejo de bem-estar foi prematuro, durou apenas 9 anos. Né? Deus lembrou-lhe que devemos enfrentar os desafios que acompanham a nossa vocação divina, né, ao longo de toda a vida. E o repouso sereno nos espera só na vida após a morte. Né? Essa é uma questão que nós também precisamos encarar, né, amados? Porque nós queremos sombra e água fresca, é a nossa natureza animal. Sombra e água fresca. A nossa alma divina, ela deseja tranquilidade, serenidade, shalom, para cumprirmos a nossa tarefa suprema, que é transformar esse mundo para ser o lar divino. Porém, nós não podemos esquecer que a nossa vocação divina para isto, ela é desafiada constantemente. E os desafios se apresentam diante de nós. Aí, às vezes, acontecem algumas coisas nas nossas vidas, e onde que você se expressa mais ou menos assim: puxa vida, Deus, eu estou estudando a tua palavra, eu fiz techuvá. Vamos pela sequência correta, né? Eu fiz techuvá, eu retornei a ti, me arrependi das minhas iniquidades, dos meus pecados, estou fazendo as minhas preces diárias, eu estou estudando a Torá, as 7 leis universais, eu estou fazendo de tzedaká, doações, donativos, ofertas, dízimos para as causas nobres. E as coisas, em vez de ficarem suaves para o meu lado, as coisas se complicam. Então, estou enfrentando dificuldades, né? Eu estou enfrentando certas privacidades. As coisas estão meio tumultuadas para o meu lado, para a minha família. Não deveriam agora ficar mais serenas, mais tranquilas, meu Deus? Então essa é a questão. A nossa vocação divina, ela é apurada, devidamente apurada, purificada, através dos desafios que Deus permite chegar até nós. E nós precisamos encarar isso como real,
verdadeiro, que Deus está, por assim dizer, Deus está nesse negócio. Eu não estou sozinho. Opa, peraí. Vamos analisar de outra forma. Deus, eu estou fazendo tudo isso que nós acabamos de falar. Techuvá, tefilá, estudo de Torá, estudo das 7 leis universais, a de Sedaká. Graças a ti, que tu me deste sabedoria, discernimento, conhecimento, para eu poder chegar até aqui. Sei que tem muita coisa pela frente, meu Deus. E sei que há muitos desafios pela frente. Não tenho certeza de que eu vou vencer todos eles pela minha própria força, pelo meu próprio querer. Porque eu não posso confiar nem na minha força e nem nas minhas emoções. A minha confiança precisa estar absolutamente em ti. Ajuda-me na minha confiança em ti, para que ela não venha vacilar. Ajuda-me, socorre-me no meu dia a dia, para que eu não me desvie de ti nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eu permaneça no foco, em tua direção, no objetivo supremo que tu confiaste a mim, em transformar esse mundo para ser a tua moradia. Não me deixe sozinho. Lembra-te que eu sou obra das tuas mãos. Tu me fizeste. Tu és o meu pai, eu sou o teu filho. E eu preciso de ti. Eu dependo de ti. E eu, em hipótese nenhuma, jamais quero sentir que eu possa ser independente de ti. Muito pelo contrário, meu Deus. Constantemente, eu quero sentir-me dependente de ti. Sempre dependente de ti. Porque sem ti, eu não vou fazer absolutamente nada. Deus é tudo. Tudo é Deus. Eu não posso, nós não podemos, em momento algum, desvincular que seja o único fio de cabelo da dependência de Deus. Por isso os nossos sábios falam que enfrentar os desafios para acompanhar a nossa vocação divina é uma realidade. É uma realidade. Então, nós precisamos agradecer a Deus pelos desafios, mas nós não podemos deixar de pedir a Ele o socorro, a ajuda na nossa jornada, porque sem Ele, como diz o salmista, Deus, Ele não precisa da força dos cavalos. Deus, Ele não precisa da força, da marcha dos guerreiros que vão para a batalha. A única coisa que Deus requer de cada um de nós é confiança nele. A nossa confiança nele. Cada fração do milésimo, do centésimo e por aí afora vai, do fôlego de vida que Ele nos concede. A nossa confiança em Deus constante. Por isso, a nossa vocação divina, ela é uma realidade. Muitos querem sombra e água fresca para curtir, entre aspas, para curtir a vida. Tanto é que tem aquelas pessoas que falam assim, mas peraí, eu não tenho direito? Eu não tenho direito disso, eu não tenho direito daquilo? Eu não tenho direito de fazer uma turnê turística? Eu não tenho direito de passar férias lá não sei aonde? Eu não tenho direito de sombra e água fresca? Bom, se Deus te conceder, você tem. Se Deus te abre as portas para que você tenha as condições de vida,
dentro do regulamento dos mandamentos divinos, você pode curtir as suas férias, não restam dúvidas, dentro de um regulamento dos mandamentos de Deus. Ou seja, Ele pode nos conceder férias, o direito de nós tirarmos uma férias, passear aqui, ali e acolá, todavia, sem nos esquecermos e sem de deixar praticar os nossos deveres espirituais, o nosso serviço diário a Deus. Ou seja, Deus nos concede esses refrigérios para que nós não nos venhamos nos entregar à libertinagem, né? Ou seja, Deus te concede para que você possa, sim, ter esse refrigério, mas nunca se esqueça que você tem 5 alicerces para viver aonde você for, aonde você estiver. Tranquilo. Boas férias. Né? Então, não nos esquecendo que o verdadeiro repouso, o verdadeiro sombra e água fresca, só após a morte. Meu Deus. Não é verdade? No ano de 2214, a contar da criação do ser humano, Leia morreu aos 43 anos de idade. Essa narrativa, que continua até o fim da Torá, é a crônica da descendência de Jacob, de como ela veio a morar no Egito, a descendência de Jacob, e por fim recebeu a Torá e voltou a sentar-se na terra de Israel. Ou seja, daqui para frente, toda a história está ligada a Jacob e a sua descendência, até serem levados para o Egito, a escravidão do Egito, depois a libertação, o deserto e, por fim, lá a posse definitiva de Eretz Israel. Ok? Então, esta é uma realidade aí. Então, no ano de 2216, quando Yosef estava com 17 anos de idade e pastoreava os rebanhos com seus irmãos, por um lado, embora já tivesse 17 anos, ele agia como um jovenzinho vaidoso e imaturo, penteando os cabelos e arrumando os cílios, né? Era o patricinho, como diz na atualidade, né? Era um patricinho. Pelo outro lado, era muito sensível, notou que os filhos de Leia evitavam os filhos de Bilá e Zilpá, né? Que eram os filhos da serva, porque eram filhos da serva, né? Por essa razão, ele passava bastante tempo com os filhos de Bilá e Zilpá, para alegrá-los e afirmar a condição delas como legítimas mulheres de seu pai. Por causa da crescente inimizade entre eles, os filhos de Leia, Yosef levava a seu pai as más notícias, né? Por causa da atitude dos demais filhos. Sobre qualquer comportamento inapropriado que visse neles, então ele vivia falando para o seu pai, né? Ele fazia fofoca lá para o papai. Em particular, acusava-os de transgredir a proibição da Torá de comer carne arrancada de um animal vivo, de difamar injustamente os filhos de Bilá e Zilpá e de conduzir suas transações comerciais com mulheres sem o correto comedimento e recado, né? Então, mais para frente, nós vamos ver aí a respeito dessa fofoca, as consequências para Yosef. Israel amava a Yosef mais do que a qualquer um de seus outros filhos, porque era ele, seu filho mais estudioso, que absorvia tudo que Israel aprendera de Shem e Eber, e então lhe ensinava. A aplicação de Yosef nos estudos lembrava o próprio Jacob na juventude, e assim Israel também amava Yosef mais do que a qualquer um de seus outros filhos, porque havia essa semelhança que se refletia ainda no fato de que Yosef se parecia com ele fisicamente. Como sinal dessa afeição, Israel fez para ele uma túnica de lã fina. Essa túnica despertou os ciúmes dos irmãos de Yosef, tendo sido, portanto, a causa indireta, né? De todos os seus infortúnios que estavam por vir.
seus irmãos viram que seu pai amava mais a ele do que a todos os seus irmãos, que então o odiaram. E sendo homens honestos, incapazes de agir de forma enganosa, não podiam falar com ele pacificamente. Beniamim, por sua vez, não invejou o predileto de seu pai, pois sendo mais novo não tinha motivo para contestar as inspirações de Iosif, né? Porque Beniamim, ele era de fato o quê? Ele era a rapa do tacho, né? Era o filho caçula, né? Então, Iosif era mais velho do que ele. Iosif tinha todo o direito de pleitear o que ele estava pleiteando. Então, Beniamim estava aí na sombra e água fresca, né? Então, essa briga não é comigo, deixa eu de lado, né? Vamos assim dizer sobre Beniamim, né? E então Iosif teve um sonho e contou a seus irmãos, e por causa desse sonho eles odiaram ainda mais. Ele disse-lhes: por favor, escutai este sonho que tive. Estávamos atando feixes no meio do campo, e meu feixe se levantou e ficou em pé. Então vossos feixes formaram um círculo em volta do meu feixe e prostraram-se diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então, né? Aí, ó o enguiço do sonho. Seus irmãos lhe disseram: pretendes realmente reinar sobre nós? Pretende realmente ter o domínio sobre nós? Eles entenderam nesse momento que as difamações a seu respeito que Iosif levava a seu pai não eram apenas conversa fiada, mas parte de seu plano de ganhar poder sobre eles. Então vejam aí, né, as consequências, né? Assim eles agora o odiaram ainda mais, porque seus sonhos provavam que suas palavras eram insinuativas e porque suas palavras provavam que ele levava seus sonhos a sério. Ele teve outro sonho e contou a seus irmãos, e ele disse: olhai, tive outro sonho, e nele o sol, a lua e as 11 estrelas se prostravam diante de mim. Esse sonho indicava que José se via impondo-se não só sobre seus irmãos, mas também sobre seus pais. Ele recontou o sonho a seu pai na presença de seus irmãos. Israel, Jacob, compreendeu que este sonho profetizava a concretização de suas esperanças, de que Iosif, por fim, viesse a liderar seus irmãos. Ele entendeu os detalhes do sol e da lua, símbolos dele mesmo e de Rachel, como elementos que não se realizam, presentes em todo sonho, uma vez que não desejava prostrar-se diante de José, e Rachel já estava morta, né? Na verdade, porém, só o primeiro detalhe jamais se cumpriu. Embora Israel mais tarde tenha se curvado diante de Iosif, vamos ver lá na frente, ele nunca chegou a prostrar-se aos seus pés, como José disse no sonho. Por outro lado, Bilá, que era a mãe substituta de Iosif, após a morte de Rachel, no fim prostrou-se diante dele, né? Então Israel sabia que Bilá podia ser considerada mãe de José, certamente para fins alegóricos, mas não pensou que ela seria representada como a lua em relação ao sol dele. Ao mesmo tempo, Israel viu que os outros irmãos ainda não estavam prontos para aceitar a liderança de Iosif. O pai de Iosif, portanto, repreendeu-o por despertar ódio neles, narrando-lhes o sonho. Tentando atenuar o ódio dos irmãos de José, Israel disse a José na presença deles: que absurdo é esse sonho que tiveste? Eu, tua mãe e teus irmãos realmente viremos a curvar-nos até o chão diante de ti? Há anos tua mãe está morta, assim como esse detalhe de teu sonho não pode realizar-se, né? Então, contudo, a tentativa de Israel de mitigar o ódio dos seus outros filhos não foi bem sucedido. Os irmãos de Iosif continuaram invejosos dele, mas seu pai aguardou esperançosamente que as coisas acontecessem como José havia sonhado. Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá, né? Com referência ao sonho,
nós vemos aqui realmente uma questão, principalmente o segundo sonho de Yosef, né? Fala do pai e a mãe se prostrarem diante de Yosef. E Yaakov jamais se prostrou diante de Yosef. O que Yaakov faz lá na frente nós veremos. Yaakov, quando ele se encontra com o vice-rei, o vice-faraó, o vice-governador do Egito, que Yosef estava representando naqueles dias, que veremos mais lá na frente, quando Yaakov com a sua família, fugindo da fome, vai para o Egito, o que Yaakov faz? Ele se prostra, ele faz uma reverência à autoridade que José estava representando, como vice-governador do Egito, como vice-faraó, vice-rei do Egito. Então ele faz uma inclinação, que é uma reverência que se faz a uma autoridade, uma pessoa de respeito. Apenas isso, mas Yaakov jamais prostrou-se. O prostrar significa lançar-se aos pés de uma determinada pessoa. Yaakov jamais fez isso. E outra questão é que Rachel, a sua mãe, já estava morta, já tinha falecido. Então, também seria impossível que isso se tornasse realidade, né? Então, Yaakov, ele tinha o discernimento espiritual para poder compreender adequadamente o sonho de Yosef. Mas regra geral, né, os nossos rabinos falam, nós não podemos valorizar os nossos sonhos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. Porque tem gente que fala, mas José sonhou e aconteceu. A primeira pergunta é, quem é você em comparação a Yosef? É a primeira pergunta. Os nossos mestres, os nossos rabinos, os nossos sábios falam, para que alguém tenha um sonho revelador da parte de Deus, ele precisa estar no nível dos profetas para cima. Começa por aí. Começa por aí. Então, qual é o meu nível espiritual com relação aos patriarcas, a José, a Moshe, aos profetas que estão inseridos no Tanakh? Qual que é o meu nível espiritual para eu receber uma revelação profética de Deus através do sonho? Então essa é a primeira questão. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Então tem gente aí que, por exemplo, né, fala, pergunta, né, pro rabino, né? Ô rabino, fulano, beltrano, ciclano, essa noite sonhei com cobra. O que significa isso? Essa noite eu sonhei com gato. O que significa isso? Essa noite eu sonhei que estava correndo e não chegava a lugar nenhum e eu não via nada nem dos meus lados, estava só correndo. O que significa isso? Então, muitas vezes aí, né, as pessoas que chegam para o movimento Bnei Noach, né, que nem falamos ontem, né, traz um monte de mala sem alça e acha que agora o rabino ele é adivinhador de sonhos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso daí, né? E já está, né, falado várias e várias vezes pelos nossos rabinos, que os sonhos têm muita ligação com aquilo que nós pensamos durante o dia, com os sentimentos que nós desfrutamos durante o dia, muitas coisas que nós fazemos durante o dia, durante a semana, etc. e tal, coisas que marcou a sua vida no ano passado, no ano retrasado, por aí afora vai, né? E agora você sonhou com aquilo lá. Pronto, acabou. Certo? Então, precisamos tomar cuidado com essa questão de sonhos, ok? Então, vejam bem, os sonhos de José não tem nada a ver conosco. Os nossos sonhos não tem nada a ver com José. Certo? E o segundo sonho de José mostra-se totalmente imperfeito, cheio de imperfeições. Uma parte sim, mas uma outra grande parte não. Ok?
Então precisa tomar cuidado. Então quando Yosef ele vem e fala do sonho, que o sol e a lua se prostraram diante dele, aí está, né, realmente a vaidade de José falando mais alto, ok? A mãe já estava falecida e o seu pai, Yaakov, não faz parte da Torá o pai se prostrar diante do filho. É o filho que tem que servir o pai, ok? Então, tem muitas imperfeições aí, que está mais ligado naquele momento à própria personalidade vaidosa de José. Há uma outra parte que faz parte da revelação divina, sim, ok, mas é saber separar uma coisa da outra, né? É saber separar o ouro da prata, a prata do bronze, né? O bronze da madeira, a madeira do barro, né? E o barro da lama, separar uma coisa da outra. Então, tome cuidado com essa questão aí, né? E também outra coisa, né, amados? Cuidado, né? Você sonha aí Maria Mole, quer saber do rabino o que significa o sonho da Maria Mole que você sonhou, né? Então a gente precisa ter mais cuidado com referência à questão de sonhos, ok? Então, tomemos cuidado com isso daí. Uma coisa que nós queremos aqui focar é sobre o Ketonet Passim. O Ketonet Passim. O que é isto? É a túnica colorida de Yosef, que Yaakov deu a ele. Então, o Ketonet Passim, a túnica colorida, ela era uma vestimenta real. Então, quando Yaakov dá essa vestimenta, esse Ketonet Passim, essa túnica colorida, que era uma representação real, né, majestosa, então aí os irmãos de Yosef vê que realmente Yaakov estava preferindo Yosef, e isso daí trouxe ciúmes, né? O aprendizado para nós aqui dentro do campo educação familiar nos ensina o seguinte, que os pais não podem demonstrar preferência pelo filho A ou pelo filho B, e assim sucessivamente. Os pais precisam tratar os filhos em igualdade, para que um não tenha ciúmes do outro e isso cause inimizade entre os irmãos. Então, esse é o grande aprendizado que os nossos mestres trazem no sentido de educação familiar. Os pais não podem fazer acepção dos filhos. Precisa amar e demonstrar em igualdade realmente de ações esse amor. Também, né, a túnica colorida, né, como é Ketonet Passim. Então a palavra Passim, que é traduzida, né, que pode ser traduzida como colorida, também ela pode ser traduzida como bordada, ou também pode ser traduzida como em faixas, ou com figuras, ou também pode denotar um longo manto vindo até as palmas das mãos, né? Que cobre todos os ombros e vai até as mãos, né? Um longo manto. Também significa que pode ir até os pés, né? Que pode chegar até os pés, esse Ketonet Passim, né? Então ele pode ser lekar tov, né? Chegar até os pés. Alternativamente, a palavra denota o material do qual o manto era feito, ou seja, que era lã fina ou de seda. Daí Ketonet Passim pode ser traduzido como um manto de amplas mangas, ou um traje de muitas cores, ou um traje até os pés, ou uma túnica ornamentada. Também pode ser traduzida como um manto de seda ou um traje de lã fina. Ou seja, a túnica, a túnica de Yosef era realmente especial e representava a realeza, né? Então, imagine a dor de cotovelo dos irmãos, aí é um problema sério, né? Então, por isso, né, dentro do campo educação familiar, né, o que os nossos mestres trazem para nós é esse daí, né?
os pais precisam tomar muito cuidado quando tratam um filho e o outro, né? Não pode deixar com que haja ciúmes entre os filhos, né? E também a mesma coisa, quando vão dar presentes, cuidado, né? Dá um presente A e um presente B, você vai arrumar briga aí, não pode, tem que tomar cuidado, ok? E finalmente, né, no verso 11, né, quando seus irmãos o invejaram muito, mas o seu pai suspendeu o julgamento, que é o que Aryeh Kaplan, o rabino Aryeh Kaplan, traz na Torá, no seu comentário. Então, Aryeh Kaplan, o nosso rabino aqui, ele diz que suspendeu o julgamento, quer dizer que Yahvé, ele ponderou sobre o assunto, ele não procurou se estender sobre o assunto para evitar que houvesse uma inveja, um ódio maior entre os irmãos. Ele tentou realmente, né, como diz Rashi, né, mitigar, né, fazer com que os irmãos não tivessem inveja e nem ódio de Yosef, né? Então, aqui é o rabino Aryeh Kaplan, no seu comentário da Torá Viva, ele nos fala que ele ponderou sobre o assunto, ele manteve o assunto em sua mente, né? Deixou de comentar, e assim Yahvé, ele esperou, né, ver o resultado de toda essa história, ou seja, seu pai aguardou, né? O seu pai guardou, melhor dizendo, a palavra, né? Então Deus está nesse negócio, ele o fará com que suceda, aconteça no seu devido tempo, ok? Então, amados, essa é a nossa primeira aliá, né? Esse é o nosso primeiro contato com realmente a nossa paraxá semanal, e lembrando que amanhã e terça-feira nós estaremos falando um pouco mais aí sobre Yosef Yitzhak, né? O nosso rabino, o autor de Tânia, sobre os seus quase 53 dias de prisão atrás da cortina de ferro, o comunismo, e dessa forma nós estaremos aí vendo o que os nossos rabinos do Rabad chamam, né, de o ano novo da Hassidut, o ano novo dos ensinamentos, né, que vem através do Tânia, ok? Então vamos em frente, amanhã, pela graça bendita de Hashem, teremos mais aí para podermos conversar sobre a tarde com a Torá. Shalom, shalom, até amanhã.